Olá, esse vídeo é para você que é mãe e tá a fim de aprender algo novo em respeito às doenças dos teus filhos. Como eu venho dizendo em vídeos anteriores, a doença tem sim um fator emocional. A doença é uma mensagem do teu corpo, onde ele está te mostrando algo que você precisa olhar internamente. No caso, quando são crianças pequenas, entre 0 e 7 anos, eu estou falando de uma fusão emocional entre a mãe e a criança. No vídeo de hoje eu não vou falar sobre a fusão emocional entre a mãe e o bebê, a mãe e a criança, mas eu vou contar um relato da bronquiolite da minha filha de 7 anos e como ela ficou curada em 24 horas com esses conhecimentos, sempre olhando a doença de maneira holística, de maneira profunda, e não só olhando o externo, né, que foi o vírus que atacou, que foi a bactéria que atacou, essa história aí. É sempre olhando mais profundo. Então, uma criança de 7 anos ainda está fusionada com a mãe, sim. Só que ela já começa a ter as próprias vivências, as próprias experiências e as próprias emoções, claramente. Ela já vai se desconectando da mãe. Então, nesse caso, quando a criança manifesta um sintoma, né, uma doença, já é importante começar a perguntar para ela o que acontece com ela. Então, falando da bronquiolite, com febre alta, o peito bem fechado, é um quadro que pode começar com 4 dias de sintoma e ir chegando a semanas. Mas olhando dessa forma, você pode optimizar o tratamento do seu filho. Então, ele não precisa ficar semanas doente, dias doente. Você fica mal emocionalmente também, porque você é mãe, e a criança fica sofrendo de alguma forma. Então, por isso que eu quero ensinar para vocês se conectar, acordar para essa visão, para a gente poder olhar a doença de outra forma, porque você não perde nada, é só um complemento. Então, vamos lá, vou contar para vocês o quadro, né, a história. Numa quinta-feira, ela chegou do colégio, meio pachutinha, decaída, e já começou com febre, o peito bem fechado, falta de ar. E, bom, daí a gente vai no médico, vamos no pediatra, para quê? Para ele dar o diagnóstico dele, para ele ver o que a menina tem. Então, chegando lá, ele faz a consulta e tudo, e o diagnóstico é bronquiolite. Perfeito. Essa informação eu fico com ela. E ele passa o tratamento. O tratamento que ele passou, que ele receitou, foi corticoide, um xarope com corticoide que eram só 2 doses, é bem alto. O Ventolin, a máscara e o Ventolin, para abrir o peito dela, o pulmão. Então, já tendo o diagnóstico do médico, já pode começar a trabalhar em cima da doença a nível emocional. No meu caso, como eu trabalho com isso, eu já sei olhar cada sintoma e associar uma emoção. O pulmão, ele vai associado à tristeza. Quem conhece um pouco de medicina china e dos elementos já sabe isso. Mas, enfim, nesse caso, quando a gente já tem o sintoma, como a gente é mãe, a gente vai olhar para nós primeiro, para ver nossas emoções. Nesse caso, eu olho muito rápido isso e eu vejo, bom, eu não tenho nada, emocionalmente eu estou bem. Então, vou perguntar para ela, que já tem 7 anos, já entende as coisas, o que aconteceu? Então, eu fiz a pergunta, Luna, aconteceu alguma coisa esses dias no colégio, alguma coisa que te abalou emocionalmente? E ela falou, mamãe, hoje o meu namorado, ela tem um namorado, né, com 7 anos, hoje o meu namorado terminou comigo na fila do colégio. Claro, tudo bem, criança, mas tem emoção. Ela se abalou porque tinha aquela ilusão que é o namoradinho dela, cartinha, anelzinho, essa história. Beleza. Então tá, realmente teve um conflito de manhã. Ela realmente ficou abalada com aquilo. Então, o que aconteceu? Ela continuou manifestando, né, ao largo do dia. Muita febre, chegou a 39,5, o peito bem fechado. A única coisa que eu fiz foi dar o Ventolin pra ela. E já no final da noite, um xarope para baixar a febre. Eu não dei o corticoide para ela. Então, de noite, peguei a menina, peguei minha filha e a gente foi conversar. Ela deitada. Conversar para quê? Para pegar essa informação do sentimento, da emoção e trazer para a luz, não tapar. E engraçado, olha, eu fiz a pergunta para ela, filha,
O que você sentiu quando ele falou pra você que tinha acabado? Ela falou, eu não sei, mamãe, o que eu senti. A gente não aprende a expressar, a nombrar nossas emoções. Então eu falei pra ela, fecha o olhinho, filha. Fecha o olhinho, volta lá naquela cena. Volta lá, você tá no colégio agora, você tá lá na fila e ele falou pra você que se acabou. O que você sentiu? Ela falou, tristeza. Eu fiquei muito triste. Eu falei, tá bom. E eu continuei perguntando, onde você sente essa tristeza? Ela falou, aqui, no peito. E daí a gente foi fazendo um trabalho com técnicas que eu uso pra poder fazer essa liberação dessa emoção. Mas o que eu quero dizer é o quê? É que sim, tem uma emoção atrás. E eu já sei isso. Então, gostaria que vocês entendessem isso e começassem a olhar a doença do filho de vocês, e inclusive a de vocês mesma de outra forma. Mas resumindo, a gente fez um trabalho para liberar essa emoção, para dar à luz essa emoção, para não deixar essa emoção aí tapada. Porque se você não reconhece essa emoção, ela fica aí com a doença manifestando até se sanar por meios de medicina. Só que pode ser muito mais rápido. E o que acontece? Isso que eu falei, isso foi numa quinta-feira. Quinta-feira à noite, a gente já estava olhando as emoções. Ela foi dormir comigo, ela dormiu comigo nesse dia, nessa noite, e já passado 2 horas, a febre estava baixando, já estava bem melhor. Ela de manhã acordou bem melhor, com muito mais ânimo, sem ter febre, com o peito um pouco fechado, mas não estava tão fechado como antes. Ela não foi pro colégio nesse dia, a gente deixou ela em casa para ela descansar, mas às 3 da tarde ela foi pro colégio porque ela tinha aula de música. Então ela já se sentia bem. Olha que incrível. Tinham passado 24 horas, ela já se sentia bem e ela foi pro colégio sim. Não demos mais o Ventolin, não demos o remédio para baixar a febre, já não era necessário. Inclusive o remédio que ela tomou, ela vomitou. Então, nem sei se fez efeito ou não. Mas o corticoide a gente não deu. Isso foi às 3 da tarde, ela já foi pra aula de música. E às 5 da tarde ela já estava no parque brincando. E depois não aconteceu mais, não voltou a manifestar o sintoma, tá? No meu caso, eu já tô segura como isso é real. Eu vivo disso, eu vivo nessa filosofia há anos, né? Eu tenho 3 filhos, então eu tenho como mais possibilidades de ter manifestações de sintomas na minha casa, mas nem sequer eu tenho, porque eu já vou tomando consciência das minhas emoções, já vou trabalhando antes que elas se manifestem, mas pode passar e eu vou trabalhar em cima das minhas emoções. Mas quando se trata de uma criança pequena, a gente olha para as nossas emoções e para o entorno também, porque o pai também pode estar vinculado com o sintoma do teu filho. Bom, hoje eu vou colocar um relato dela explicando um pouco como foi. E ao decorrer do tempo eu vou falar também sobre essa fusão, essa conexão que a gente tem com nossos filhos têm com a gente. Sobretudo, por que a criança fica doente, como a gente pode optimizar esse tratamento, que não precisa ser sempre medicina, tudo medicina. Você está entregando o teu poder afora. E o teu poder, ele é interno. Ele é sempre o teu poder. Não dê o teu poder afora. Não dê. Não sou contra a medicina, eu sempre falo isso. Se é necessário dar, a gente vai dar sim. Mas se não é necessário, por que não? Por que não olhar de outra forma? Porque eu já falei, eu falo sempre, você não perde nada em juntar esses 2 conhecimentos. O lado emocional e o lado físico ou medicina alopática. Não tá, a gente aprendeu assim, beleza, mas vamos olhar pra dentro também, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre a fusão emocional, por que as crianças ficam doentes, por que elas nascem doentes, né? Porque tem criança que nasce doente. Tem criança que fica doente muito pequenininha. Tem criança que tem doença crônica. Tem milhões de doenças e eu vou ir falando pouco a pouco da maioria, das mais comuns, tá? Então, obrigada por assistir. Já sabem, vocês podem dar aí o like, podem compartilhar, podem se inscrever, podem participar. Eu vou ficar muito agradecida. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever, que eu vou responder sim, tá bom? E é isso. Obrigada pela atenção. Um beijo. Tchau. Olá, Luna. Olá. Vamos falar do dia que você estava com bronquiolites, que foi na quinta-feira. Quanto tempo... Como foi? Você estava com o quê? Tenía tos. Tosse? O que mais? Cuando tosía
Me dolía mucho la garganta. ¿Y fiebre? ¿Cuánto era la fiebre? 39,5. Vale. ¿Y el aire? ¿Cómo era? ¿Guau? ¿No conseguía respirar? ¿No? No. Vale. Entonces, tenías fiebre, tos, não conseguia respirar direito. E aí você ficou assim um dia, não foi? E de noite, mamãe fez o quê? Me curaste. Te curei. Bueno, te curaste sola, pero foi porque a mamã fez você falar a emoção que você sentiu naquele dia, não foi? Você teve uma emoção ruim? Foi algo que aconteceu, você não gostou, não foi? Então, você ficou triste? Muito? Sim, a gente já conversou, né? Mas a gente precisa falar aqui. Aí a gente conversou, a gente olhou aquela emoção, não foi? A gente deu luz naquela emoção. E mamãe te tocou aqui, te tocou aqui, te tocou aqui. E colocou a mãozinha assim, não foi? Aí como você ficou no outro dia? Bien. Bien? E foste tocar o violino? Já foi pro colégio? A gente não foi pro colégio, não? Pero fui a tocar el violín. Exato. Não fomos. Luna não foi pro colégio no outro dia, mas a gente foi tocar o violino às 3 da tarde. Tu já estava bem. E depois foi pro parque brincar. Foi assim? Y estaba